Olá, seja muito bem-vindo ao Move Podcast. Meu nome é Euler e, como você sabe, o convidado especial aqui é você, né? E se você não me conhece, eu te convido a visitar o nosso primeiro episódio, porque esse é o nosso segundo episódio. E ali no primeiro episódio, eu falo um pouco da minha história, né, de quase 20 anos morando fora do Brasil, entre Estados Unidos e Nova Zelândia, onde eu tive a oportunidade de vivenciar experiências tremendas, né? E o meu objetivo deste podcast é o quê? Ajudar pessoas que têm o desejo de mudar do Brasil, de morar fora, morar no exterior, né? E que ainda estão pensando, estão planejando e com a minha vivência, com a minha experiência, né? Eu quero ajudar pessoas que seja você. E se você, por exemplo, nunca pensou ainda em se mudar, né? Começa a ouvir um pouco, né? Quem sabe isso aí não toca no teu coração, porque foi dessa maneira que aconteceu comigo, né? Eu me lembro que eu contei isso no primeiro episódio, acredito que foi em 98 ou em 99, eu ouvi uma entrevista na rádio Jovem Pan, onde o entrevistado relacionou os cinco melhores países para cinco melhores países para se viver. E a Austrália estava ranqueado em primeiro lugar. Teria qualidade de vida, segurança, educação, crescimento profissional. E isso naquele tempo, realmente eu não pensava em sair, em vigiar, em viajar para fora, né? Porque a minha condição naquela época não comportava, né, uma viagem para o exterior. E com o passar do tempo, né, eu comento lá, né, nós tivemos parentes que moram aqui nos Estados Unidos, que começaram a fazer convites para a gente vir passear aqui, aproveitando que tanto eu quanto a minha esposa, nós tínhamos uns bons trabalhos, né? Tinha como fazer uma comprovação de renda boa, né, para a gente poder tirar o visto americano. E por muito tempo nós relutamos, por muito tempo nós deixamos essa questão de lado, né? Até que um dia nós decidimos ir ao Rio de Janeiro, aplicar para o nosso visto, fomos aprovados e em questão de praticamente em um ano, né, nós nos mudamos aqui para os Estados Unidos. Na verdade, demorou até mais, demorou esse tempo de um ano, porque a minha esposa ainda estava cursando a faculdade, né? E a gente precisava, no último ano da faculdade dela, a gente precisava finalizar, né? Já que eu já tinha terminado a minha graduação, minha pós-graduação, então era a vez dela finalizar. Não fazia sentido a gente sair do país no último período da faculdade dela. Então, na verdade, nós pegamos o nosso visto em março, e exatamente em março do ano de 2003, nós nos mudamos para os Estados Unidos. Então, foi através de uma entrevista numa rádio, né, que realmente começou aquela luzinha começou a piscar, começou a vir algo no meu coração, e eu sempre falava Austrália, 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 né? E por incrível que pareça, quando na minha segunda saída, quando nós mudamos para a Nova Zelândia, e a Nova Zelândia fica da cidade onde eu morava até a cidade de Sydney, eram 3 horas de voo. E eu sempre imaginei, sempre pensei que a Nova Zelândia seria um step, seria um passo para eu poder dar o outro passo até a Austrália, de chegar à Austrália, né? De morar na Austrália. Mas eu passei os meus 9 anos ali na Nova Zelândia e não fui para a Austrália. Falta de oportunidade? Não, tiveram várias oportunidades, mas eram sempre questões de prioridades, né? Muita coisa a gente precisa levar em consideração, né? Somente na época
eu ainda não tinha o meu green card da Nova Zelândia, então eu tinha um visto de trabalho, então a gente tinha que aplicar para um visto de turista na Austrália, né? Era um pouco mais fácil do que eu tentar tirar esse visto do Brasil, né? Por eu já estar morando ali na Nova Zelândia, do lado, já morando num país no exterior, o visto é mais fácil. Só que, por algumas N motivos, nós não chegamos a visitar a tão querida e perseguida Austrália. Mas oportunidades ainda vão ter. E nesse episódio, o que eu quero abordar com você são as 4 fases, né, que uma pessoa que decide morar no exterior, seja qualquer país, né, seja qualquer lugar, essa pessoa ela vai passar. E eu acredito até mesmo que se você mudar de cidade, provavelmente você vai encontrar algumas barreiras, você vai enfrentar algumas fases, né, de adaptação que leva tempo. E existem algumas características, né, nessas fases. Atualmente, eu estou passando por uma fase e depois eu queria que você descobrisse qual é a fase que eu e minha família nós estamos passando agora. Para falar a verdade, nós não temos um ano que nós retornamos aqui para os Estados Unidos. Eu conto isso no primeiro episódio, né? E existe um motivo pela qual nós retornamos aqui para os Estados Unidos, depois de 9 anos já morando na Nova Zelândia. E nós estamos passando, sim, por uma fase, né? E o que eu digo é que todo mundo acha que a primeira fase ela tem de ser a mais difícil. E, na verdade, ela não é a mais difícil. Ela é uma das fases mais gostosas de se viver, né? E ela perde um pouco. Na verdade, ela perde para a quarta fase. E vocês vão poder entender qual que é a diferença da primeira fase e da quarta fase, né? E por que que a quarta fase ela é uma fase mais agradável. A primeira fase ela parece ser uma fase mais gostosa e a quarta fase é uma fase mais agradável. E por que que a segunda fase é a fase mais difícil? Isso aí eu vou te mostrar, né? E vou contar, compartilhar algumas histórias, né? Que você vai poder realmente entender o porquê dessa, porque a segunda fase é a fase mais difícil. Então, a primeira fase, nós chamamos essa fase de lua de mel, né? É como se fosse realmente uma lua de mel no casamento, porque você, tudo é novidade para você. Você acaba de chegar num país, né? E você tem aquela sensação de vitória, aquela sensação de você ter cumprido, finalizado um processo. O processo desde quando você começou a sonhar, a planejar, a fazer cálculos, né? A pesquisar, fazer pesquisas pela internet. Então, quando você coloca os pés no lugar onde você desejou, é como se você tivesse conquistado. Você conquistou aquilo dali, você agora começou o seu relacionamento com aquele país. Você se casou ali, né? Então tudo é novidade, é muita excitação, né? Muito fascínio. Você começa a, a desbravar, né? Os lugares, né? Tudo é novidade. A arquitetura do país é novidade, né? As ruas são novidade, os carros são novidade, as pessoas, né? A forma de se vestirem, né? Dependendo do lugar para onde você vai, é completamente diferente. O clima, né? Às vezes você acha que no lugar onde você mora, né, é um lugar frio, e às vezes você vai para um lugar que ainda é um pouco mais frio.
e aquela roupa que você levou, né, ela não é suficiente para poder te cobrir, te aquecer, né? Então tudo é novidade no início, né? É muito interessante e você precisa realmente curtir essa fase, né? É uma fase de lua de mel. Você tem curiosidade por tudo. Você quer explorar todos os lugares que você possíveis, né? E realmente lugares de interesse, né? Você quer saber quais são os pontos turísticos, né? Você quer conhecer os shoppings, você quer conhecer os restaurantes, né? Então aproveita porque realmente ela é um tempo, né, que esse tempo ele tem um tempo limitado, ele vai passar, né? Então você tem curiosidades por novas experiências, né? Então é uma cultura diferente, né? E você começa a querer entender um pouco mais sobre a cultura, começa a achar um pouco fascinante. Quando nós chegamos na Nova Zelândia, lá existe a população Maori, que são os primeiros moradores da Nova Zelândia, né? E lá eles têm o costume, a cultura de usar muita tatuagem. Tem pessoas que têm tatuagem, metade do rosto ela é tatuada, né? Tem pessoas, tem mulheres que fazem uma tatuagem, ela é como se fosse um cavanhaque, né? No queixo, somente no queixo, né? Isso é cultura, né? Os brincos de madeira atravessado na orelha. Então, você começa a apreciar e começa a admirar, querer entender um pouco mais, né? Sobre essa cultura. E o mais importante é que você tenha esse apreço, procure realmente entender, né? Porque lá na frente, um pouco mais adiante, você vai entender algumas coisas, tanto no lado positivo quanto no lado negativo, né? Eu não falo negativo de questão de perigo ou essas coisas, não. É o porquê que algumas coisas você vai saber, mas você não, talvez não vai se envolver. Por exemplo, eles têm uma dança, né, que eles chamam de haka, e é uma dança que os guerreiros da antiguidade eles dançavam, né? Parece ser tem a ver com Deus da guerra, alguma coisa assim. Então, naquela dança existe algo espiritualmente falando, né? Eu não procurei me aprofundar muito a respeito, mas existe o lado místico e espiritual disso aí. Então, eu como cristão, né, eu não tinha realmente o interesse em, em, em aprender, né? As minhas filhas, elas estudavam, e todas as escolas lá, eles aprendem sobre essa cultura. As minhas filhas sabem muito mais do que eu, porque elas aprendiam até a mesma língua, né? Que não era o inglês, elas aprendiam isso aí. Então, é, é interessante você é, aprender, né? Mas você vai distinguir o que é bom para você e o que realmente não faz tanta diferença, né? Outra coisa bacana é logo na lua de mel, né? Você fazer exploração gastronômica, né? A comida, você experimentar comida local, você a gente brasileiro que está acostumado a comer o arroz com feijão todos os dias, né? Normalmente os países eles têm diferenças culinárias e diferentes pratos, né? Então, Nova Zelândia, por que eu falo Nova Zelândia? Porque foi um lugar completamente diferente do que eu já vivi no Brasil e aqui nos Estados Unidos, né? Apesar de ter muitos estrangeiros, muita variedade culinária, né? Lá era bem mais. Era muito evidente, era muito. Por ser um país pequeno,
uma população muito centralizada. Então, nós víamos muito indiano, nós víamos muito chinês, nós víamos vietnamitas, nós víamos muitas nações, né? Muitos restaurantes dessas nações que a gente queria fazer, né? Provar essa culinária. Então, você vai começar a abrir a sua mente, o seu gosto para outras comidas que antigamente você não tinha essa experiência. E é algo muito bom, muito fascinante, entendeu? Durante essa jornada de início, né? Essa chegada, essa lua de mel, você vai querer registrar tudo. Você vai querer tirar foto de- dos lugares, dos restaurantes, da comida, dos pontos turísticos, dos carros, dos mercados, né? Das praias. É um tempo que você vai realmente encher o seu telefone de vídeos, de fotografias, né? E realmente é bastante interessante. Desde a minha esposa, ela tem o costume de tirar fotos, muitas fotos. Nós temos muitas fotos. E essa semana nós estávamos revendo fotos desde quando as nossas filhas nasceram, e hoje elas têm 19, 17 anos. Então, fotos da nossa. Porque elas nasceram aqui nos Estados Unidos, então, fotos de 2005, 2003, desde quando nós chegamos, nós fomos vendo a evolução, o crescimento das meninas, e isso é muito bom. E com certeza você vai registrando as suas experiências. Lá na frente você vai ter como, como mostrar, né? Como compartilhar as experiências que vocês tiveram, entendeu? Outro ponto, eu anotei os pontos aqui, e eu tô anotando e tô lendo aqui um pouquinho e tô compartilhando com você, né? Então, essa fase é uma fase de muito otimismo, uma fase de muita energia, né? Você sente aquela sensação de que tudo é possível, você pode tudo. Se você saiu do seu país, se você conquistou, atravessou essa fronteira, você se sente encorajado, né? Você quer falar com as pessoas, né? Algumas pessoas, né? Tem muita gente que é tímido, né? Não quer muito contato, mas a gente, quando você sabe a língua, você entende um pouco, e é bom você já chegar sabendo alguma coisa, né? Você não se sente intimidado, né, em estar podendo pegar um telefone, olhar um tradutor, tentar falar a língua. Então é muita energia. Você está disposto a fazer. Você está disposto a qualquer coisa, né? Ah, vamos sair, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Realmente é um tempo de muita energia, muita excitação. E aí, logo depois desses 3 meses de lua de mel, né? Você vai enfrentar a segunda fase, a segunda etapa que eu falei, que para mim é a fase onde você vai precisar ter um emocional forte. É uma etapa que vai, você vai realmente ter algumas dificuldades, algumas diversidades, né, algumas barreiras que você precisa romper. Isso é normal. As pessoas passam por essa situação e as pessoas vencem. E você também, que está me assistindo, você vai vencer essa fase. Porque toda fase passa. Primeiro nós temos lá a primavera, passamos pelo verão, outono e o inverno. Eu posso dizer que essa fase
é como se fosse o inverno. Tá? A primeira fase, a fase de lua de mel, é o outono, porque o outono, num país onde as 4 estações ela é bem definida, nos Estados Unidos em alguns estados, né? Não os países do sul, mas os países mais do centro-norte, você consegue identificar as 4 estações bem definidas no país. E a, a primeira fase, eu digo que ela é o outono, porque, cara, o outono é muito bonito. Você vai ver as árvores, elas se transformando, né, do verde para folhas amarelas, folhas vermelhas. E o lugar ela fica incrível, é muito bonito. Então, eu digo que é a lua de mel, né? Tudo é bonito, tudo é bacana, tudo é as folhas caindo, né? Elas enchendo a rua de folhas, né? É muito bacana. E aí vem o quê? Vem o inverno. E essa segunda fase, né? Eu costumo chamar ela a fase de frustração, que demora em torno de 3 meses, 3 a 4 meses, né? Que você começa a ter algum tipo de irritação nas diferenças culturais, né? Você começa a ter alguns atritos, né? Algumas coisas que começam a te aborrecer, né? Você vai aprendendo certas coisas, você vai convivendo com pessoas, com situações, e aquilo ali pode não compactuar com a sua cultura. Aquilo são situações que você aprendeu na sua cultura no Brasil e na cultura do outro país, uma coisa que para você como diz, né? A pessoa, ela é uma, vamos dizer, aquilo que às vezes no Brasil é uma falta de educação, num outro país, aquilo ali é algo normal. Por exemplo, arrotar na mesa. Tem países que isso é normal. No Brasil, isso não é normal. E não é no Brasil, no norte ou só no sul, não. No Brasil, no geral, não existe essa cultura, esse costume, né? Na verdade, acho que isso é um costume. Já na Nova Zelândia, isso é normal. Aqui, em alguns lugares, isso é normal. Então, você começa a ter alguns atritos com algumas situações que você não vai gostar muito, você não vai apreciar, né, aquilo que você está vendo, aquilo que você está ouvindo. E você precisa ter paciência, você precisa entender que você chegou num outro país. Ele não é o seu país, aquilo não é o seu costume. Então a gente tem que levar em consideração e não é aceitar, mas você simplesmente deixar que aquilo aconteça, deixar fluir e levar adiante, desconsiderar, né, para falar a verdade. Então, isso às vezes magoa, às vezes deixa um pouco a gente irritado, deixa. Mas isso é normal. Isso aí é algo que você vai conseguir passar. Uma outra questão é a barreira da língua, do idioma, né? E no começo você chega, tudo é novidade para você, tudo é festa, você tenta se comunicar da sua maneira, você faz sinais, você coloca num Google Tradutor, mas com o tempo você começa a ficar impaciente com aquilo. Se você não determinar, se você não pré-determinar que você vai estudar, que você vai aprender aquela língua, por isso que quando a gente conversa a respeito, quando nas mentorias, quando a gente fala sobre a preparação do idioma, ela é muito importante. Ela é extremamente importante e um dos pontos principais é você aprender o idioma local. Por quê? Primeiro, para você participar como um todo daquele local,
né? Você precisa entender e precisa ser entendido. Não adianta simplesmente você, eu vou eu vou pegar alguma coisa para poder ler, lá eu aprendo. Eu vejo muito isso. Não, lá eu aprendo, eu vou aprender na rua. E eu conheço pessoas que aprenderam inglês sem estudar na rua, no trabalho, passando dificuldades, tendo humilhado, mas as pessoas aprenderam. Muitas têm a facilidade da língua, outras não. Falam errado, mas elas se comunicam, elas entendem mais do que elas falam. Porque a maioria, o idioma, né, a outra língua, parece que você se predispõe a querer entender mais do que você falar, né? Então, e uma das dicas que eu dou muito é o quê? Pega um livro do idioma e vai ler em voz alta, vai destravar a sua língua. Porque a gente lê em voz baixa, a gente estuda a gramática, a gente vai na aula e vê o professor falando, mas a gente praticamente quase não fala. Então, por isso que eu sempre falo, pega um livro, começa com um livro intermediário ou básico e vai aumentando a dificuldade, mas vai lendo em voz alta para você ir ouvindo. Daqui a pouco você aprende uma palavra e você vê que antigamente você falava errado, você vai ver realmente no livro a palavra certa, né? E por que eu falo isso? Porque vai chegar nessa fase de frustração, que você vai ter que começar a resolver situações. Você vai começar a ter que resolver problema de imigração. Se você ainda estiver num processo, por exemplo, de mudança de status, você vai sair de um visto de estudante para um visto de trabalho, um visto de turista para um visto de trabalho, você vai precisar. Muitas pessoas têm a boa vontade de poder te ajudar, de poder estar fazendo, mas você acaba se sentindo mal de todo o tempo estar pedindo ajuda para essas pessoas, a não ser que você pague. E aí, mas você vai ficar à mercê sempre das pessoas, sempre necessitando de pessoas para poder te ajudar. Então, o fato de você não desenvolver, não crescer na parte do idioma, você vai ficar frustrado, né? A pior coisa é você estar num local e você ser abordado e você não conseguir se expressar, e a pessoa ela fica com raiva, ela fica sem paciência, né? Se você ser parado por um policial, por exemplo, no trânsito, não tem coisa pior do que realmente você não ser entendido, entendeu? Uma outra coisa é a saudade. Essa é uma fase em que a saudade ela começa a bater. E o tempo da empolgação, você está ali, hoje em dia nós temos o WhatsApp, hoje em dia nós temos as nossas redes sociais. Antigamente, quando eu vim em 2003, nós não tinha Facebook, não tinha WhatsApp, não tinha nada. Então, era um telefonema caro que a gente tinha. Então, a gente não podia falar sempre, era aos finais de semana, de 15 em 15 dias, era carta, né? Mas é uma fase que você vai começar a sentir falta das mínimas coisas. Por exemplo, aquele almoço que a sua família sempre se reunia na casa da sua avó e tinha aquele frango com macarronada ou um churrasco que muitas das vezes você deixou de ir porque você já não aguentava mais, né? Com certeza isso aí vai vir à sua mente, né? Um Natal onde às vezes você não fazia tanta questão de estar em determinado local, né? Você vai ver que a diferença que é você talvez passar um Natal sozinho ou com alguns amigos e deixar de passar um Natal com os familiares. Isso aí é dolorido. Então, você precisa primeiro aproveitar a sua vida hoje, né? Porque daqui a pouco você vai passar por essa situação. Mas, como eu digo, é uma situação que você vai passar, você vai superar e você vai passar. Você vai avançar nessa fase, entendeu? Então, essa fase da saudade também ela vai influenciar
né, nesse tempo de frustração. E uma outra coisa que chega realmente bastante forte, né, é o questionamento da decisão que você tomou. O questionamento, ele vai vir forte no sentido de: será que realmente foi essa a decisão que eu deveria ter tomado? Será que se eu não tivesse no Brasil hoje não estaria melhor? Será que se eu não tivesse continuado naquela empresa ou na minha empresa, né, eu não estaria hoje melhor do que eu estou agora, né, na situação em que eu estou? Né? Porque existe um prazo de adaptação, existe um tempo, né? E normalmente você pode perguntar para qualquer pessoa, normalmente é um tempo de um ano. E você pode achar que isso é muito tempo, mas isso é muito rápido. Um ano passa muito rápido. Lógico que quando você está vivendo um ano é muito, né? Dia a dia, uma luta após a outra, realmente um pouco difícil. Mas com o passar do tempo, você vai enxergando que todas aquelas dificuldades que você vai enfrentando, elas estão te fortalecendo. Elas estão te deixando mais cascudo, vamos dizer assim, né? Por quê? Porque a cada luta, cada barreira, cada vitória, né? E você tem que lembrar que a sua primeira vitória foi sair do Brasil e chegar naquele país. Cada vitória, isso vai te dando mais força, vai te fortalecendo cada vez mais. Então, esse questionamento, essa dúvida, ela, ela é, ela vai acontecer. Então, fique tranquilo que é somente uma fase, entendeu? É, uma outra coisa que você vai enfrentar, né, que a gente chama de fadiga cultural, que você começa a questionar, né, algumas coisas da cultura, né? É, você tem certas coisas que, que vão bater, que vão. é, não somente aquilo que eu falei anteriormente, né, de uma rota, uma coisa assim, mas vão ter certas coisas que você vai. A cultura local ela vai bater de frente com a sua cultura. E isso é algo que a gente tem que ter paciência, a gente tem que não se, não se deixar ser dominado ou dizer que aquilo ali é, é a verdade, é, é isso mesmo. Não, mas você tem o direito e a, a condição de se abster dessa cultura e você viver a sua. Normalmente, vejo muitos brasileiros que, quando eles chegam no local, eles querem continuar vivendo a mesma vida que viviam no Brasil, né? É, muita festa de som alto, muita bagunça, e não só coisas desse sentido, mas eles querem, por exemplo, no começo eu fui assim, né? Você tá num ambiente onde tem pessoas da cultura ou do local, né? E você tá conversando com outro brasileiro e que tipo assim, que se lasque, se ele entender bem, se não entender, amém, né? E muitas das vezes a pessoa, às vezes ele tá ali e tá um pouco, não vou dizer constrangido, porque muitas vezes as pessoas acham que nós, falando a nossa língua, nós estamos falando da outra pessoa, né? E você vai passar por isso. Você está aqui, né? Ou você está em qualquer outro local e duas pessoas meio que te ignorarem e falando a língua dela, e você, tipo, pô, o que que eles estão falando? Será que eles estão falando de mim, né? Então, é, releve vamos adiante, né? Então, agora nós passamos para a fase da adaptação, que é, a partir do sexto mês, a partir do sétimo mês, né, você já começa a sentir esse sentimento de adaptação, né? Você já começa a ter uma rotina local mais ajustada, né?
você começa a se sentir um pouco mais confortável, né? Você já começa a ter práticas, né? E alguns costumes que antigamente não faziam tanto sentido para você, mas de tanto você ver, de tanto você ter que passar por aquela situação, aquilo ali já se torna alguma coisa mais rotineira, né? Uma coisa mais normal para você. Você começa a aceitar mais, né? Ter menos resistência a alguns hábitos locais, né? E você começa a aceitar mais aquela situação. Tem uma situação que eu quero compartilhar, que é o seguinte: o Maori, como eu disse, né, que são os nativos da Nova Zelândia, eles têm um costume cultural e não é a todo momento, mas em tempos de festividades, em tempos de alguns eventos, eles têm o costume de cumprimentar um ao outro. E não só um ao outro, mas se você for cumprimentar uma pessoa local, um local maori, num evento, por exemplo, você aperta a mão dele, né? E você vai ao encontro, ele te puxa, você vai ao encontro dele, e você tem o encontro entre testa com testa e nariz com nariz. E você fica olhando para o olho dessa pessoa. Isso em torno de 5 a 10 segundos. Vou dizer, uns 10 segundos. Parece que é eternidade, né? E isso é algo que, no começo, você não está acostumado com isso, né? Você acha, você quer sair e a pessoa te segura, né? Então, é algo que não está na nossa cultura. A pessoa pega na sua mão, você encontra testa com testa e nariz com nariz e fica olhando para a pessoa, né? Mas isso é uma cultura. Então, no começo você não tem muito essa aceitação, mas daqui a pouco você começa, de tanto você ver, de tanto você passar por isso, que aquilo ali vira algo normal para você, né? Então, você já começa a ter uma sensação de mais de conforto, de você ir ao supermercado, você não tá tão mais apreensivo, né, de passar por situações que você, no começo, você passaria com mais dificuldade de não querer sair sozinho, de você não querer ir num restaurante sozinho para não fazer com vergonha de fazer um pedido errado. E por várias vezes eu comi coisas que eu não sabia que estava naquele prato. Você pega o cardápio, você lê alguma coisa, mas você pensa uma coisa e vem outra, entendeu? Então, isso é muito normal. Então, você começa a ter um senso de continuidade, aquele pensamento que você tinha na época da frustração, de que eu quero ir embora, eu não quero ficar aqui, será que eu fiz a decisão correta? Será que isso é de verdade mesmo? Será que eu tomei a decisão certa? Você já começa a passar e falar, cara, não é bem assim. Dá para me poder levar, dá para eu poder continuar, né? As coisas estão melhorando. Então, é uma fase que começa a ficar gostosa, entendeu? E aí, você começa a ter o quê? Você começa a desenvolver a sua zona de conforto, né? Então, aquilo que eu disse, você já começa a se sentir, você tá em casa, você começa a ter já uma zona de conforto, já começa, nada já vai te intimidar, né? É muita coisa igual eu falei, te deixava um pouco apreensiva, já vai virar rotina, né? Aquele medo de você sair dirigindo e ser parada já não existe mais, né? Às vezes a pessoa, ela fala com você e você já não dá tanta ascensão. Em que sentido? Você já não tem, você entendeu, entendeu, se você não entendeu, o problema é dele, e você vai falando o idioma, e acaba que você fala, ele tem que entender, né? Então, assim,
São situações que a sua zona de conforto, você já fica você já está adaptado ao local. 1 ano, você já está praticamente adaptado. Até mesmo aquela, você tiver a oportunidade de ir ao Brasil, né, num período curto desse, né, que normalmente, quando a gente sai do Brasil, normalmente a gente demora um pouco mais, em torno de 2 anos, para poder voltar. Eu vou dizer assim como normalmente, tá? O normal é você passar uns 2 anos fora para você ter uma situação de você voltar a visitar seus parentes no Brasil. Se você financeiramente está bem, não tem nenhum problema com relação a isso aí, tudo tranquilo, né? Você pode ir até de 6 em 6 meses, mas normalmente eu vejo esse sentido. A experiência que eu tenho, né, quando eu fui para Nova Zelândia, foi que nós voltamos ao Brasil depois de 5 anos. E nos Estados Unidos, a primeira vez, eu nunca fui visitar o Brasil. Eu voltei, fiquei 8 anos fora, né, e não tinha retornado ao Brasil ainda. Então, agora nós chegamos na fase de aceitação. Então, você já está completamente estabilizado, né? A sua vida cotidiana ela flui naturalmente, né? A cultura já não é problema para você. Você já está vivendo uma vida já normal. Você está na sua casa. Na verdade, aquele país já virou sua casa. Então, quando você viaja, né? Você está fora do país, seja visitando outro país ou seja visitando o Brasil, você já tem aquele sentimento de que você está fora de casa há muito tempo. Você quer voltar para sua casa. E a sua casa não é mais o Brasil. Sua casa já é o lugar onde você já mudou, né? Você já está lá há mais de 1 ano, né? E quando você volta, é impressionante mesmo. Você fala assim, cara, graças a Deus eu voltei para casa, né? Viajar é bom, mas graças a Deus eu retornei já. Estou na minha casa, estou no meu quarto, estou na minha cama. Isso é incrível. E aí, a sua rede de amizades, né? A rede ela já não é mais só de brasileiro, ela já é multicultural. Você já não mais tem somente amigos brasileiros. Você já começa pela questão de você, dependendo do lugar onde você está trabalhando, dependendo da igreja onde você está indo, dependendo dos lugares onde você frequenta, né, daquele futebol que você tem com seus amigos, você vai encontrar pessoas de várias nossas nacionalidades e você vai fazer amizade com outras pessoas de outros países. Isso é normal e é natural. Então, na verdade, acaba que a língua talvez seja a principal, a única, né? Por exemplo, se eu estou aqui nos Estados Unidos e eu conheço um chinês, um indiano, alguma coisa, nós vamos falar o idioma inglês, né? Mas ou o espanhol, você vai falar um portunhol ali, né? Mas tudo bem, mas você vai fazer amizades com outras pessoas e essa expansão de amizade, ela só tende a crescer. E aí, quando eu falo que você precisa escolher as suas conexões, é porque você vai ser a média daquela rede de conexões que você tem, da sua rede de amizades, né? E normalmente a gente acaba vivendo numa bolha, né? Tem a bolha do pessoal da TI. O pessoal da TI, eles são amigos e tal, e só falam sei lá, de programação e tal. Tem o pessoal da construção, tem a turma dos médicos. Então, a gente precisa furar essa bolha, né, e conhecer pessoas novas, conhecer empresários, conhecer pessoas de outras áreas para você ter uma conexão, de você ter um entendimento, de você crescer profissionalmente, você crescer nos seus relacionamentos, né? Porque não adianta você
viver aquele mundinho seu, sai do Brasil naquele mundinho, vai para outro lugar e tem aquele e continua vivendo no seu outro mundinho, né? Você tem que expandir. Se você está saindo para fora do país, você está começando do zero. Você tem oportunidade de conhecer pessoas novas, você tem oportunidade de, de aprender outros negócios, outros trabalhos, outras culturas. Então, no meu método, né, no método MOVE, que é mudar com ousadia e vencer com entusiasmo, é exatamente isso. Você vai mudar, mas não vai mudar para menos. Você tem que mudar para mais. Você tem que ser ousado. Você tem que ser para frente. Né? Você não pode se intimidar. Se você venceu a primeira etapa, né, que é sair do país e chegar no outro país, se você já cumpriu mais um ano, né, que você já se adaptou nesse novo país, cara, você só está crescendo, você só está, como se diz, evoluindo. E é por isso que muitas das vezes que uma pessoa ela volta para o Brasil, ela até volta, mas daqui a pouco ela começa a sentir um incômodo de que aquele lugar já talvez não é pequeno para ela, né? A mentalidade das pessoas, a forma como as pessoas lidam com certas coisas, a reclamação, a murmuração, né? Às vezes a pessoa ela fica insatisfeita com aquilo ali e ela quer sair de novo, ela quer voltar. Isso aconteceu comigo, entendeu? Achei que eu ia te desligar. Então, e por último, e que eu quero falar sobre essa fase, né? Essa fase da aceitação, é a capacidade que você vai ter de poder ajudar outras pessoas que estão chegando, né? Nós chamamos de expatriados. São pessoas que estão começando como você um dia começou e você vai estar ali ajudando essas pessoas, né? Seja família, seja um adolescente fazendo um intercâmbio, seja um estudante, você já tem experiência suficiente para poder ajudar essas pessoas a passarem pelas mesmas fases que você passou e você vai contribuir com as suas experiências, com os seus conselhos, né? Você vai poder ajudar essas pessoas da mesma maneira que eu estou fazendo aqui agora, né? Depois de quase 20 anos, né? Nessa vida morando fora, né? Tinha alguma coisa no meu coração que me incomodava, né? Porque toda vez que eu ia ao Brasil, sempre pessoas me perguntavam, cara, como é? O que que eu faço? O que que eu preciso fazer? Entendeu? Então, o objetivo principal meu deste podcast é ajudar pessoas que querem sair do Brasil, pessoas que têm curiosidade e pessoas que ainda nunca pensaram, mas que talvez ouvindo o que eu estou falando, elas podem, da mesma maneira que eu achava que eu não tinha condições naquela época de me mudar para fora, né? E hoje eu já passei por 2 países, você ou essa pessoa ela pode abrir a mente, né? E começar a pesquisar e ter nela, a surgir nela aquele interesse de poder conhecer um outro país, de morar em outro lugar, de cruzar fronteiras, de ter uma vida de experiências tremendas como eu já tive. Então, por isso que eu digo que essa fase é uma fase que ela é melhor do que a fase da lua de mel. A lua de mel, ela é passageira, né? Mas a fase da aceitação, depois de um ano e meio e por aí vai, as coisas só tendem a melhorar. Você vence essas etapas e aí daqui a pouco você vai estar vivendo uma vida normal como você vivia no Brasil. Não significa que você não vai ter lutas, não significa que você não vai ter barreiras, novas barreiras, muros vão se levantar, mas pela fé, né, caminhando firme e forte com Deus, né, com certeza você vai conseguir superar mais
essa barreira. Então, eu quero te agradecer por mais esse tempo que nós passamos aqui. E se você chegou até aqui e gostou, dê um like, né? Compartilhe esse link, né? Esse vídeo com uma outra pessoa, né? Aqui embaixo tem alguns links que são, se você quiser saber mais sobre como mudar para fora, como sair do Brasil e ter uma transição bem sucedida, né? Eu tenho 4 links aqui embaixo, né? Um é sobre o meu e-book, onde eu ensino, onde eu mostro, né, quais são os procedimentos que você precisa tomar, quais são as decisões que você precisa tomar, o que você precisa fazer. Eu tenho o audiobook, que é da mesma maneira. Tem pessoas que não gostam de ler, mas que querem ouvir durante o trabalho, durante a academia, né? Tem a mentoria gravada, né? Eu posso dizer assim, né? Uns vão falar que é curso, outros vão falar que é mentoria gravada, e eu como mentor, né? E tem realmente a minha mentoria, que você vai estar comigo, né? E nós vamos estar planejando, fazendo um planejamento, eu vou te dar todo aquele acompanhamento desde o início até a sua chegada, a sua adaptação, né? Eu tenho lá o grupo fechado, e tem também perguntas e respostas, né? São pessoas que têm acesso à minha mentoria gravada, e lá na perguntas e respostas eu respondo perguntas, né? De tudo aquilo que foi falado ali, e a pessoa vai fazendo perguntas sobre as fases, sobre as etapas, eu vou passar a minha experiência, eu vou dar conselhos, né? E não significa que o meu conselho é o definitivo, mas pela minha experiência eu vou guiar você naquilo que for melhor, né? Com relação a essa transição, tá? E a minha mentoria individual é aquele que eu vou estar com você, diretamente com você. Eu e você, sozinhos, nós vamos traçar um plano, nós vamos traçar essa fase, essa mudança, né? Com o meu acompanhamento e com a minha experiência. Então, o meu muito obrigado por mais esse episódio que nós acabamos de gravar. Espero que tenha sido de alguma valia para você. E se você tiver algum tema, se você tiver alguma dúvida, se você tiver algo que você queira que eu aborde, né, que eu grave alguma coisa, coloque um tema na descrição, coloque na sua descrição o que você quer que eu fale aqui, e nós vamos tá gravando outros episódios com temas variados, e o tema que você sugerir pode ser, eu acredito que com certeza é um tema que vai estar ou envolvido em algum que eu vou falar, ou então realmente seja um tema específico para o nosso episódio do Move Podcast. Ok? Então um abraço para você, meu muito obrigado, e Deus abençoe você. Valeu!